Aviso: pode conter erro de tradução em português. Capítulo 20 – Um anjo entre demônios. Tanjiro ostentava um largo sorriso enquanto caminhava pelo familiar corredor repleto de janelas da mansão borboleta a caminho do café da manhã, com sua companheira de sempre, Shinobu, ao seu lado. A única diferença no passeio de hoje era que eles estavam mais próximos, praticamente ombro a ombro, e Tanjiro podia realmente sentir e perceber que Shinobu estava genuinamente feliz naquela manhã. Parte disso se devia ao fato de ele ter conseguido arrumar e pentear o cabelo, recuperando-o da aparência desgrenhada e aterrorizada de antes. Mas a parte principal, claro, era o que tinha acontecido alguns minutos antes em seu quarto, o que os dois tinham feito antes do banho. Tanjiro ainda sentia o gosto e o formigamento da glicínia nos lábios mesmo depois do banho, por causa dos beijos que trocou com Shinobu, mas isso não o distraiu da paixão imediata que sentiu pela garota que caminhava ao seu lado. Shinobu deve ter percebido a alegria dele, pois ergueu a cabeça 1 centímetro, o suficiente para olhar para o rosto dele, e sorriu feliz. Tanjiro olhou para baixo e retribuiu com um de seus sorrisos radiantes. Esse seu sorriso, se a Kanai estivesse aqui, você a faria sorrir tanto quanto agora, disse Shinobu enquanto caminhavam, e Tanjiro corou levemente com o elogio. Se ela é tão incrível quanto você diz, acho que não é preciso muito para fazer alguém como ela sorrir. Talvez, mas eu falei sério, Tanjiro. Você tem essa incrível capacidade de fazer qualquer um sorrir, posso garantir isso. Tanjiro deu uma risadinha suave, e Shinobu corou levemente enquanto viravam a esquina e continuavam caminhando em direção à sala de jantar. Suas mãos se roçaram, e por um instante, ambos pensaram a mesma coisa. Estavam sozinhos no corredor e ainda não tinham encontrado ninguém, e mesmo que encontrassem, provavelmente seria um dos moradores da mansão. Então, com um leve rubor, juntaram as mãos opostas e entrelaçaram os dedos, caminhando de mãos dadas em direção ao café da manhã. Felizmente, não encontraram uma única alma durante toda a jornada e puderam desfrutar do calor da mão um do outro. Além de beijos, segurar a mão de Shinobu era algo a que Tanjiro poderia se acostumar, caso algum dia pudessem fazê-lo sem medo de represálias ou punições. Esperando encontrar a Aoi ali, encontraram, em vez disso, 2 pratos de café da manhã e um bilhete escrito à mão no chão, junto a uma xícara. Tanjiro olhou para a cozinha à procura de qualquer sinal da filha mais velha da mansão, com exceção de Kanao, enquanto Shinobu se abaixou para pegar o bilhete e lê-lo. A Aoi-san preparou 2 pratos esperando que você estivesse aqui esta manhã, mas como demoramos tanto, ela os deixou aqui para nós, disse Shinobu com um sorriso gentil, lembrando-se de agradecer ainda mais a Aoi pelo seu trabalho. Por sorte, ela estava certa. E ainda bem que ela estava certa. Todos nós, tenho certeza, acrescentou Tanjiro com uma risada leve. Acho que devo ir ver o Zenitsu e o Inozuki depois disso e dizer que estou bem. Aposto que os dois ficaram bem bravos. Eu irei com você, Tanjiro. Para verificar como ele está, e... claro, porque eu quero. Shinobu sorriu para ele enquanto guardava o bilhete no bolso do Aori e se sentava para comer. Tanjiro sentou-se ao lado dela e a empurrou de brincadeira. Ela revidou com o cotovelo e os dois riram juntos antes de saborearem o café da manhã. Depois de facilitar um pouco a vida de Aoi, recolhendo suas coisas, eles verificaram se o caminho estava livre e seguiram para a sala de treinamento de mãos dadas mais uma vez. Tanjiro estava acompanhado de sua irmã desde o primeiro dia, e mais tarde por Zenitsu, e logo depois por Inozuki, mas Shinobu foi a primeira pessoa com quem ele deu as mãos. E ele ficou feliz por ter sido a primeira, porque isso tornou a sensação de calor em sua mão ainda mais especial. Ao se aproximarem da sala de treinamento, ouviram gritos altos e agressivos vindos de dentro, que imediatamente reconheceram como sendo de Inozuki. Entraram e o encontraram envolvido em um frenético jogo de gato e rato com Kanao, que se movia por toda a sala. Era um treinamento de corpo inteiro, é claro, e de vez em quando densas nuvens de vapor saíam das narinas de Inozuki enquanto ele continuava a aproximar os dedos a centímetros da Tsuguko. Vocês conseguem. Vocês conseguem. Vocês conseguem.
gritavam as garotas à direita, com os punhos cerrados em comemoração, enquanto Zenitsu fazia o mesmo ao lado delas, e Inosuke se aproximava cada vez mais do gol. Uraag! Ataque de porco! Ele gritou enquanto saltava do chão como um javali enfurecido e avançava o mais longe que podia, agarrando o pulso direito de Kanao e a paralisando com um grito estrangulado. Iaag! Ele conseguiu! Ele conseguiu! O pulso de Kanao foi libertado quando Inosuke ergueu os punhos ao ar e deu uma volta triunfal pela sala, com Zenitsu pulando e saltitando em comemoração também. Tanjiro não conseguiu conter o sorriso diante do sucesso e riu alto com um braço em volta da barriga. Shinobu afastou a mão dele para cobrir a boca enquanto ria. Seu riso foi notado por Aoi, pelas garotas e pelos assassinos na sala, e quase instantaneamente todos, exceto Kanao, cercaram Tanjiro. As garotas foram as primeiras a abraçá-lo e chorar porque pensaram que ele estivesse morto, mas ele as abraçou alegremente e disse que estava vivo e bem. Zenitsu foi o próximo, que, em seu jeito irritante de sempre, abraçou Tanjiro enquanto chorava porque Aoi havia sido má com ele naquela manhã, enquanto ele estava fora. Aoi, é claro, revirou os olhos e suspirou, antes de olhar para Tanjiro e lhe dar uma expressão mais gentil e um pequeno sorriso. Que bom que você está bem, Tanjiro-san, é ótimo vê-lo de pé e se movimentando novamente. Obrigado, Aoi-san, respondeu Tanjiro com um sorriso sem jeito. Desculpe por ter preocupado a todos. Estou bem agora, prometo. Como você pôde fazer isso? Era veneno de glicemia. Zenitsu perguntou depois de soltá-la e voltar ao normal. Acho que nenhum demônio jamais sobreviveu a isso, certo? Vamos investigar, Zenitsu-kun, mas por enquanto, a única evidência que podemos seguir é esse fato, disse Shinobu, olhando para Tanjiro enquanto as garotas o deixavam nervoso novamente. Que ele conseguiu sobreviver ao meu veneno e assimilá-lo ao seu sangue. Tanjiro deu uma risadinha enquanto coçava a nuca, antes de perceber Kanao encarando. Ele lhe deu um sorriso caloroso e acenou. Ela não disse nada, como de costume, mas retribuiu com um pequeno sorriso e um leve aceno de cabeça, ao menos reconhecendo que também estava feliz por ele estar bem. Agora que voltei, Zenitsu, Inosuke, vocês querem dar uma corrida? Perguntou ele assim que conseguiu se livrar das garotas. Ele apreciou a preocupação deles e não suportava vê-los chateados, mas, depois de estar de folga desde ontem, estava ansioso para voltar ao trem. Além disso, ele também precisava pensar em algo mais além de Shinobu. Você quer dizer fazer concentração total, constante? Zenitsu ergueu os braços para trás e exibiu seu abdômen para Tanjiro, convidando-o a socá-lo com força para ver se isso atrapalharia sua respiração após confirmar sua afirmação, mas foi inútil. Ele suspirou levemente, lamentando ter que manter sua concentração total respirando sem parar, antes de Inosuke despertá-lo bruscamente chamando seu nome errado. Apesar disso, ele socou o assassino com cabeça de javali várias vezes no estômago com seus braços quase totalmente desenvolvidos, sem quase nenhum efeito sobre sua respiração ou sobre seu corpo, o que fez Tanjiro rir dos dois e de seu espírito revitalizado. Vamos lá, então vamos. Alguns meses antes, acima, abaixo, à esquerda e à direita, havia inúmeras passarelas, corredores, salas e câmaras que se estendiam aparentemente ao infinito a partir de um único ponto central. Uma plataforma elevada feita de enormes vigas de madeira e janelas de papel, iluminada por alguma fonte de luz interna. Tão desorientador quanto incrível, esse vasto conjunto de salas existia em todas as dimensões, como uma pintura abstrata de M.C. Escher. Era um labirinto em todos os sentidos da palavra, sem possibilidade de encontrar o caminho através de suas entranhas a menos que se tivesse um destino em mente que só podia ser sentido, pois não havia ponto de referência para o que era o chão ou o teto. Nem mesmo a gravidade tinha significado neste estranho novo mundo, com cada pedaço visível do chão tendo sua própria gravidade e direção únicas para essa força. Enquanto uma pessoa descia uma escada, outra caminhava à sua direita ao longo do que seria uma parede para a primeira. Acima da plataforma central isolada, havia um mirante que dava acesso a outra seção do labirinto de salas e corredores, e sentada nessa plataforma estava uma mulher pálida, de tez acinzentada.
Suas vestes eram simples, e não havia muito o que ver. Seus cabelos castanho escuros e brilhantes caíam em ondas suaves pelas costas até as pontas tocarem o tatame onde ela estava sentada. Pouco de seu rosto era visível além da boca, nariz e queixo, pois seus cabelos, divididos em duas seções com franja, obscureciam o restante da visão. Sua característica mais marcante era a grande biva de madeira que ela segurava ternamente no colo, como se fosse seu filho, e a grande palheta que ela frequentemente tocava. Uma voz autoritária falou em sua mente, e sem proferir uma palavra, ele ergueu a palheta e colocou os dedos da mão esquerda nas 4 cordas do biva antes de dedilhar uma corda individualmente com um som alto e ressonante. De repente, um jovem baixo com tatuagens faciais verde-azuladas e cabelos negros com pontas vermelho-alaranjadas surgiu no reino, seus olhos arregalados e cheios de choque com a súbita mudança de cenário ao seu redor. No piscar de olhos, ele fora instantaneamente transportado para aquele estranho lugar, e já podia sentir um terror percorrendo lentamente sua espinha. Gravado em seu olho direito estava o kanji para a lua inferior 6, denotando-o como o de menor patente entre os 12 Kizuki, um demônio mais forte que a maioria, mas certamente o mais fraco do grupo. Ele ofegou ao levantar a cabeça e contemplar o abismo de salas, câmaras e escadarias que se elevavam infinitamente no espaço, seu terror duplicado pela imensidão do mundo. Onde diabos fica esse lugar? A biva foi golpeada mais algumas vezes e, mais adiante no labirinto, mais 4 membros do Kizuki foram invocados contra a sua vontade. Caminhando lentamente por uma das muitas pontes que ligavam as salas acima da imensidão, estava um jovem pálido com olhos azuis circundados, cabelo curto e preto, repartido à direita com pontas vermelho-alaranjadas, e 2 mechas mais compridas com pontas azuis abaixo da base do pescoço. Gravado em seu olho direito estava a lua inferior 1. Ao observarem a área circundante e verem todas aquelas novas figuras surgirem perto da câmara central onde a mulher com o biva estava presente, perceberam que eram, na verdade, as luas inferiores dos 12 Kizuki. A lua inferior 6 conseguiu detectar a mulher com o biva por conta própria e, semicerrando os olhos, conseguiu ver o instrumento em seu colo, e se perguntou se fora por meio de sua arte demoníaca de sangue que haviam sido invocadas para aquele lugar. O que tornava tudo estranho era a presença apenas das luas inferiores, e não dos 6 demônios que compunham as luas superiores, muito superiores. Francamente, a ausência deles não os incomodava muito, considerando a animosidade existente entre as duas metades dos 12 Kizuki. Mais estranho ainda era o fato de nunca terem sido invocados juntos dessa forma antes, nem mesmo uma vez, e, além disso, um membro estava faltando. Os 12 Kizuki eram compostos por 12 demônios, os 6 que formavam as luas superiores e os 6 que formavam as luas inferiores, muito mais fracas. Apenas 5 deles estavam presentes. O demônio de 5ª categoria estava desaparecido. Outro acorde de biva foi tocado e instantaneamente os 5 demônios se reuniram na plataforma de madeira, com 6, e um homem mais velho com a tatuagem Lua Inferior 2 no olho em pé na frente, enquanto os demônios com os nomes Lua Inferior 3 e Lua Inferior 4 estavam atrás deles. Eles olharam ao redor, ainda um tanto desorientados por terem sido movidos, e se deslocaram sem aviso prévio, exceto Uno, que estava olhando para algo à frente deles em um nível superior. Sei seguiu o olhar de Uno e engasgou levemente ao ver uma 7ª pessoa, diferente da mulher viva, observando-os de uma segunda plataforma que inexplicavelmente aparecera em frente àquela em que estavam, embora a alguns metros acima. Ela era uma mulher de pele pálida e lábios vermelhos vibrantes, cabelos negros como azeviche e delineador preto nos olhos. Vestindo um longo yukata preto com estampas florais, poderia ter sido considerada uma humana comum, não fosse pelos olhos demoníacos felinos vermelho ameixa que os encaravam com intensidade suficiente para penetrar sua essência. Qual é o problema com essa mulher? Quem é ela? Pensou Six. A mulher estreitou ligeiramente os olhos, sem se mexer ou fazer nada por mais 1 ou 2 segundos. Então, seus lábios se entreabriram, revelando um par de presas, enquanto ela falava com eles claramente em voz masculina, ordenando que baixassem a cabeça e se curvassem em respeito e total submissão.
6 e os outros demônios, com exceção de um, imediatamente sentiram um arrepio percorrer suas espinhas ao reconhecerem em voz como a de sua mestra, aquela que lhes dera o sangue que lhes permitira alcançar suas posições atuais. Uma aura terrível e imensamente poderosa surgiu ao seu redor, tão densa quanto sangue na lama, e fez com que suas pernas cedessem, de modo que ela caiu e se prostrou diante da mulher que era, na verdade, Kibutsuji Muzan, a senhora de todos os demônios do Japão. Essa é a voz de Muzan-sama, essa é a voz de Muzan-sama. Eu não o reconheci. Six pensou freneticamente, com uma expressão horrorizada no rosto e gotas de suor escorrendo de sua pele para a madeira sob ele. Ele mudou completamente sua aparência e aura. A precisão de sua metamorfose é impressionante. Por favor, nos perdoe. Já que você assumiu uma aura diferente para o homem. 4 foi instantaneamente acalmada por uma onda da aura de Muzan e tremeu da cabeça aos pés, sentindo como se seu corpo estivesse sendo picado e perfurado por milhares de estacas de fogo, o que a fez olhar ainda mais para o chão com a boca fechada. Quem lhe deu permissão para falar? Perguntou Muzan enquanto sua aura desaparecia mais uma vez. Não se atreva a expressar seus pensamentos inúteis. Responda às minhas perguntas. Nada mais. 4 não disse mais nada depois que Muzan terminou de falar e desviou seu olhar aterrorizante dela, movendo-o de uma lua inferior para a seguinte enquanto deixava suas palavras penetrarem um pouco mais nas mentes de seus súditos. Ele então lhes contou a notícia de que Rui, o Lua Inferior 5, havia sido morto recentemente. Esse era o motivo de sua ausência naquele momento. Para os demônios presentes, isso não pareceu ser grande coisa, pois os luas inferiores pareciam ser substituídos com relativa frequência, já que membros estavam sempre morrendo nas mãos de caçadores de demônios. Por que vocês, demônios, as luas inferiores, são tão pateticamente fracos? Perguntou Muzan, sua voz ocultando intenções cruéis e insidiosas. Ele estava quase farto do desempenho das luas inferiores e a um passo de deixar que suas ações falassem por si. Vocês não deveriam se contentar apenas em serem contados entre os 12 Kizuki. Esse é apenas o ponto de partida. Devorem mais humanos, para obterem mais poder. Enquanto Muzan zombava dos 5 luas inferiores restantes, pares de olhos observavam das sombras e cantos da imensidão que o cercava, sua presença conhecida apenas pelo próprio Senhor Demônio. Eles não interfeririam, pois ele havia ordenado expressamente que não o fizessem, e não iriam questionar esse decreto simplesmente porque um par deles desejava ver o que estava acontecendo com aquele sob o controle de Muzan. Um deles chegou a rir sadicamente para si mesmo enquanto observava de trás de uma esquina, enquanto o outro apenas lançava olhares furtivos enquanto limpava e fazia a manutenção de uma certa espada peculiar que possuía. Por mais de um século, os membros dos 12 Kizuki da Lua Superior permaneceram os mesmos. Sempre foram, sem exceção, os demônios da Lua Superior que eliminaram aqueles que se autodenominavam Ashira entre os caçadores de demônios, declarou Muzan friamente, seu senho franzido se transformando em uma careta de terror ao sentir o medo crescente entre a maioria dos membros da Lua Inferior. Mas e vocês, da Lua Inferior? Quantas vezes foram substituídos? Contem-me como isso aconteceu. É fácil para você dizer isso, mas nós. É fácil para você dizer isso, mas e nós? O coração de Six batia forte no peito enquanto Muzan repetia seus próprios pensamentos, o Senhor Demônio estreitando ainda mais os olhos enquanto sua atenção se voltava exclusivamente para ele. Ele não ousava levantar a cabeça, mantendo os olhos arregalados e fixos no chão de madeira, o suor escorrendo pelo rosto em um ritmo ainda mais acelerado. Ele sabia que Muzan era um demônio extraordinariamente poderoso e aterrorizante, por isso era o senhor incontestável dos demônios. Mas ser capaz de ler os pensamentos daqueles próximos a ele. Qualquer pensamento poderia ser usado contra ele, então não havia saída. Ele estava perdido. Como assim? Vamos, diga logo. Muzan ordenou sombriamente enquanto veias saltavam em seu rosto feminino e algum tipo de criatura horrenda começava a crescer em suas costas. Agora.
A boca de Six estava cerrada, incapaz de se abrir enquanto ele erguia a cabeça e sentia cada grama de masculinidade que pensava ter se esvaído instantaneamente de seu corpo quando uma sombra escura o engolfou. Um verme de carne grotesco e borbulhante, repleto de veias salientes e pulsantes e bocas cheias de dentes afiados como navalhas, irrompeu de seu próprio corpo e pairava sobre Six como um predador voraz. Antes que pudesse reagir, Muzan ergueu o braço esquerdo e gerou um segundo tentáculo retorcido com vários olhos grandes e brilhantes, semelhantes aos seus, através da pele carnuda e dilacerada. Rapidamente, o tentáculo envolveu o torso de Six e o ergueu do chão. Six tentou implorar por misericórdia e perdão, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto pendia de cabeça para baixo sobre os outros luas inferiores. Seus apelos desesperados foram logo interrompidos pelo sonho horripilante de carne sendo dilacerada e devorada. Os luas inferiores observaram o sangue de Six jorrar no chão diante deles como uma cachoeira de pesadelo. Parte do sangue respingou em suas roupas e rostos, mas eles não ousaram se mover ou mudar de posição. Nem sequer tentaram pensar no que estava acontecendo acima deles. Seus únicos pensamentos eram permanecer imóveis em silêncio. Com um arroto estrondoso, o tentáculo coberto pela boca que emergiu do corpo de Muzan terminou de devorar o corpo inteiro de Six. Com o segundo tentáculo, retornou ao corpo de seu mestre como se nunca tivessem existido. Por que isso está acontecendo? Perguntou Lua Inferior 3, sentindo o olhar penetrante de Muzan sobre eles. Você vai me matar? Depois de tudo que passei para me tornar uma 12 Kizuki, por quê? Por quê? Você tem mais medo de caçadores de demônios do que de mim? Perguntou Muzan, enquanto as veias saltadas em seu rosto retraíam-se sob a pele, dando a impressão de que sua raiva havia diminuído. Bem. Responda-me. N não. Gritou 4 em um tom agudo, assinando sem saber sua própria sentença de morte. Toda vez que você encontra um Ashira, tudo que você consegue pensar é em escapar. N não é isso que estou pensando. Gritou 4, levando a mão ao peito enquanto testemunhava perante o Senhor Demônio. Arriscarei minha própria vida para lutar por você. Você está refutando o que eu acabei de dizer. Ela tinha feito isso agora. Em sua própria ignorância e desejo de tentar sobreviver, como fizera repetidas vezes devido à sua natureza covarde, ela havia partido e, sem querer, contradito o que Muzan dissera sobre ela. Contradizer o mestre de todos os demônios era perder a própria vida. Com apenas gemidos abafados escapando de seus lábios entreabertos, Muzan mais uma vez lançou um de seus apêndices carnudos, com a boca repleta de dentes afiados como navalhas, contra o corpo dela, jogando-a de costas e quase a engolindo por inteiro. Seu corpo se chocou contra a plataforma de madeira com a força do impacto, os lábios do tentáculo prendendo-a ao chão enquanto seus dentes cravavam em sua carne, arrancando um grito agudo e abafado de debaixo dela. Os 3 olhos visíveis se moviam erraticamente enquanto ela era brutalmente devorada, uma de suas mordidas poderosas arrancando seu corpo dos membros e espalhando sangue por todo o lado esquerdo de 3, da cabeça aos pés. O fedor e a viscosidade do sangue respingando em sua pele, roupas e cabelo não a incomodavam, não tanto quanto a realidade esmagadora de sua situação. Nenhum deles conseguia fazer nada para agradar Muzan, pensou 3. Suas mentes estavam sendo lidas, então não podiam esconder nada, mesmo que tentassem. A verdade era inegável. Não importava o que fizessem, nenhum deles jamais escaparia daquele inferno para o qual haviam sido convocados. Aquilo não era uma reunião, era uma sentença de morte. E por isso, concluiu 3, só havia uma coisa a fazer. Para sobreviver, ele tinha que correr. Com um ímpeto de velocidade, ela se lançou no labirinto de salas e câmaras que o cercavam, tentando ir o mais rápido possível para encontrar algum tipo de saída que lhe permitisse escapar da fúria de Muzan. Vários dos olhos de seus donos, observando das sombras, não fizeram qualquer tentativa de interferir, com alguns deles rindo baixinho da futilidade do plano do demônio. Até mesmo um, que havia erguido a cabeça para observar a fuga apressada de 3, tinha um sorriso no rosto ao reconhecer também a tolice de Lua Inferior em tentar escapar.
Enquanto isso, Três sentia que estava cada vez mais perto de encontrar uma saída, seu coração batendo mais rápido à medida que o doce abraço da liberdade se tornava mais real a cada segundo que passava. Ele tinha certeza de que poderia ser livre, estava ao seu alcance. Então ele voltaria para Muzan e provaria que ele não valia nada, ele provaria isso a ele. Seus olhos se arregalaram quando uma suave rajada de vento pareceu atravessar seu corpo, e nos segundos seguintes, ele não sentiu nada. Um grito abafado escapou de seus lábios quando se viu diante das duas luas inferiores restantes, só que desta vez ele estava sendo agarrado pelos cabelos com uma mão firme, quase intencionalmente dolorosa. Acredito que os 12 Kizuki são melhor formados apenas pelas luas superiores, disse Muzan, parado diretamente acima dele, fazendo Três perceber exatamente onde estava. Sua cabeça havia sido decepada por Muzan e estava sendo exibida pelo Senhor Demônio como uma espécie de troféu diante das luas inferiores 1 e 2. Agora estou desmantelando as luas inferiores. Ele me pegou? De jeito nenhum. Pensou Trey, em negação, enquanto o sangue escorria da parte inferior de seu pescoço decepado até o chão, aos pés de Muzan. Como ele pôde ser capturado se Muzan nem sequer se mexeu? E também não poderia ter sido tocador de Biva, pois ele não tinha o som característico do instrumento. Será que o Rei Demônio era mesmo tão poderoso? Muzan então arremessou a cabeça de Três na plataforma salpicada de sangue, onde 1 e 2 ainda jaziam prostrados. Um gemido escapou dos lábios do demônio enquanto ele sentia que começava a morrer, incapaz de se regenerar. Este era o seu fim. Ele iria morrer sem ter alcançado nenhuma de suas aspirações além de se juntar aos 12 Kizuki. Quando perguntou aos 2 luas inferiores restantes quais eram suas últimas palavras, foi 2 quem falou primeiro, proclamando que ainda era útil ao Senhor Demônio com o que podia fazer e com o que era capaz. Onde ela errou foi ao pedir a Muzan um pouco de seu sangue especial, que ela usaria para criar demônios ou fortalecer aqueles sob seu controle, em vez de conquistá-lo como qualquer bom servo deveria. Um servo tinha seu lugar, aos pés de seu mestre. Um servo não tinha o direito de pedir ou exigir nada de seu mestre, como tal, qualquer servo que desobedecesse deveria ser punido. Para a lua inferior 2, essa punição foi a morte instantânea. De maneira cruel e brutal, assim como aqueles que o precederam, 2 foi impiedosamente massacrado por Muzan até ser completamente devorado pelo Senhor Demônio. Tudo que restou de sua existência foi o sangue escorrendo pelas bordas da plataforma onde ainda estava sentado, com o olhar fixo em Muzan como se estivesse em transe. As bochechas de até coraram após testemunhar o assassinato de seus antigos camaradas, o que indicava que ele claramente havia desenvolvido algum tipo de atração pelo sofrimento alheio. E você? Tem alguma última palavra? Perguntou Muzan ao único lua inferior que restava. 3. Que mal estava vivo naquele momento, pensou que o Senhor Demônio o mataria assim como fizera com ele as outras luas inferiores. Tudo dependia do humor de Muzan, e com o que havia acontecido até então, eles estavam condenados desde o início. Saindo de seu trance, Uma sorriu levemente, erguendo as mãos em um gesto de desculpas enquanto olhava para seu amado Senhor Demônio. Suas bochechas ainda estavam levemente coradas pelo sangue dos assassinatos que testemunhara. Isso imediatamente intrigou Muzan, o suficiente para fazê-lo prestar atenção no que essa lua inferior tinha a dizer. Bem, vejamos, isto é como um sonho para mim. Morrer pelas suas mãos pessoalmente, disse Uno, oferecendo as mãos a Muzan como qualquer servo humilde faria, com a voz suave e repleta de gratidão e alegria. E eu gostei muito de ouvir os últimos suspiros dos outros demônios. Sinto-me verdadeiramente abençoado. Muzan ergueu uma sobrancelha, seus ombros aparentemente relaxando enquanto continuava a ouvir com leve interesse a declaração final de Uno. Ele falou sobre estar apaixonado por outros em meio ao desespero e à agonia, sentimentos que o cativavam tanto que só podiam ser descritos como um sonho celestial. Assumindo mais uma vez a postura penitente, com as palmas das mãos e os dedos unidos como em oração, Lua Inferior proclamou sua imensa alegria por ter sido deixado por último pelo Senhor Demônio, e que estava extasiado por saber qual método ele usaria para matá-lo. É isso que eu gosto de ouvir.
Um tentáculo brotou do corpo de Muzan e serpenteou em direção à lua inferior, uma agulha na ponta da massa de carne e olhos perfurando o pescoço de Mu antes de injetar à força uma grande quantidade do sangue de Muzan diretamente em sua corrente sanguínea. Lua inferior arquejou enquanto seu corpo se contraía e suas vias respiratórias se estreitavam, o influxo do sangue de Muzan mergulhando em completo caos enquanto tentava se acostumar com a generosa porção do sangue do Senhor Demônio. Um deles agarrou sua garganta e ele engasgou enquanto rolava no chão, seu corpo convulsionando e se contorcendo em agonia, com Muzan simplesmente sorrindo enquanto observava a lua inferior tentar se acostumar com o presente engraçado que havia recebido. Eu te dei uma grande porção do meu sangue. Embora você possa não ser capaz de lidar com o volume e acabe morrendo. Ele disse isso enquanto o homem ofegava e se engasgava de dor, com as veias saltando pelo rosto, pescoço e mãos, assim como pelo resto do corpo, enquanto continuava a sofrer. Era uma visão agradável de se contemplar, na verdade, e parte de Muzan certamente esperava que o Lua inferior morresse por causa de seu suprimento sanguíneo avassalador. Mesmo assim, se você conseguir se adaptar, certamente ganhará ainda mais força. Faça-me útil, mate-os Ashida. Um deles virou a cabeça com dificuldade enquanto se contorcia no chão, os olhos fixos em Muzan enquanto seus lábios vermelhos se curvavam em um sorriso distorcido, um único dedo subindo até a orelha direita em um gesto conspiratório. E se você conseguir matar o caçador de demônios com brincos tipo Anafuda, eu lhe darei uma porção ainda maior do meu sangue. Os lábios de Lua inferior tremeram enquanto ele sorria para Muzan, mesmo em meio ao seu sofrimento, e sem dizer uma palavra, Muzan ordenou ao tocador de biva que tocasse seu instrumento. O eco de cada corda que ele tocava enviava Lua inferior em uma jornada pelas profundezas do labirinto até que ele finalmente foi depositado em um beco vazio em algum lugar do Japão, através de um dos portões do reino. Enquanto ele apertava as bochechas, imerso no silêncio, o portão desapareceu na escuridão, e em sua mente, ele recebeu uma visão, a visão de um jovem com cabelos vermelhos e pretos e um auri xadrez. Então ele caiu na gargalhada, dando risadinhas consigo mesmo ao pensar no sangue que receberia de Muzan se matasse o Ashira e a pessoa que acabara de ver em suas memórias. Era como um sonho realizado. Muzan fechou os olhos e suspirou suavemente, agora que seus assuntos com as luas inferiores haviam terminado. Matar aqueles que lhe eram inúteis fora um presente bem-vindo, considerando sua relativa inação nos últimos anos, mas não havia tempo para relaxar. Ele ainda precisava encontrar o ingrediente essencial para se tornar o ser perfeito, a única coisa que ele e os 12 Kizuki não haviam conseguido encontrar desde sua criação. E ele teria renunciado ao seu domínio se não fosse por um pequeno detalhe que lhe vinha à mente enquanto lidava com as luas inferiores. Agora que elas estavam fora do caminho, ele podia dedicar toda a sua atenção a isso. Então, ao erguer a cabeça em direção a um dos corredores que se projetavam do labirinto de salas, ele semicerrou os olhos. Cucuco, então você sabia que eu estava aqui o tempo todo, né? Faz sentido, afinal, você é Muzan Kibutsuji. Uma voz um tanto vertiginosa veio das sombras, seguida pelo aparecimento simultâneo de um par de olhos brancos pálidos sem pupilas. Espero não estar interrompendo nada. Os olhos de Muzan se estreitaram ainda mais enquanto o par de olhos falava com ele. Aquela voz era diferente da sua ou de qualquer outra que ele já tivesse ouvido. Era completamente estrangeira, o que se tornava ainda mais evidente pela forma como pronunciavam seu nome. Quem quer que fosse aquele intruso, não era do Japão, e uma questão ainda maior era como ele havia conseguido se infiltrar em sua base. É claro que isso o irritou, mas também o intrigou. Quem era aquele estrangeiro que conseguira escapar de seus servos mais fortes para espionar ali, dentro de sua formidável fortaleza? Ele precisava saber, nem que fosse apenas para satisfazer sua própria curiosidade antes de matar o intruso. Kokushi, pare. Ele falou com firmeza, seus olhos brancos faiscando enquanto uma lâmina roxa escura com um lado vermelho, semelhante à carne, com olhos amarelos injetados de sangue e pupilas vermelhas, emergia das sombras acima de onde seu pescoço estaria. Não há necessidade de matá-lo. Pelo menos não agora.
Cuco, você é muito gentil, disse a voz antes de cheirar a lâmina enquanto ela recuava lentamente em direção ao seu dono, que aparecera ao lado do intruso e o encarava com um par de olhos que combinavam com os da lâmina, esclera vermelha e íris amarelas, com o kanji para a lua superior tatuado entre eles. Oh, este é o cheiro de uma lâmina Nichiren. Talvez você já tenha sido um caçador de demônios? E se eu fosse? Cucuco, são algumas das minhas iguarias favoritas, especialmente por causa das espadas. Sempre que venho ao Japão, gosto muito de experimentar as espadas, me dá um arrepio na espinha. Seus olhos brancos e pálidos se arregalaram quando ele se inclinou para a frente, saindo das sombras, revelando um rosto bastante bonito com cabelos loiros claros e um sorriso afetuoso que desmentia sua personalidade aparentemente cruel. Ele parecia praticamente um exemplo de pureza, especialmente considerando o brinco de cruz dourada que pendia de sua orelha direita, e seu rosto brilhava levemente na luz ambiente. Muzan estreitou os olhos um pouco mais quando a declaração do indivíduo sobre sua chegada ao Japão confirmou que ele era estrangeiro e que sua aparência era diferente da de um japonês da sua idade. Quem quer que fosse essa pessoa, devia ter entre 20 e poucos e 20 e poucos anos, possivelmente 20 e poucos, e devia ser um demônio como os outros, a julgar pela aura que emanava. O que o confundia e intrigava era como um demônio poderia engolir e ingerir a arma principal de um caçador de demônios sem quaisquer efeitos colaterais adversos ou danos internos causados pelo minério ressecado pelo sol do qual uma lâmina Nichiren era forjada. Você está perdendo seu precioso tempo aqui, intruso. Diga o que pensa ou eu o matarei. Muzan franziu a testa. O belo recém-chegado riu dele e enxugou uma lágrima falsa do olho. Oh, Muzan, você não ousaria matar um dos filhos amados do meu pai? Ousaria. Muito bem, isso me permitiria alcançar o glorioso estado da verdadeira salvação, como está escrito nas Escrituras. Que objetivo maravilhoso! Declarou o homem, erguendo as mãos, escondidas por grandes mangas brancas e douradas, em oração, com o olhar para cima e uma expressão de bênção no rosto. Mas isso também desagradaria ao Pai, pois é por meio dele que a salvação pode ser concedida, e a mais ninguém. Só pode ser o Pai, pois ele é o escolhido por Deus para trazer a salvação à espécie miserável que chamamos de humanos e demônios. Criaturas miseráveis. Salvação? Questionou Muzan com um toque de irritação. Você sabe quem eu sou? Claro, meu pai conhece a todos. E é por meio dele que eu também os conheço. Aqueles que me observam das sombras são, sem dúvida, os 12 Kizuki. Aqueles que compõem as luas superiores, não são. Perguntou o homem com um sorriso radiante enquanto seus olhos percorriam a câmara central, procurando por aqueles que ele sabia que o observavam. Ah, que feliz ocasião, estar na presença de criaturas tão repulsivas e feias como vocês. Verdadeiramente. Parte meu coração vê-los em estados tão tristes, impuros e horrendos. Isso me inspira ainda mais a seguir a vontade de meu pai em sua visão de salvação para suas vidas miseráveis. Uma veia saltou na testa de Muzan quando mais um insulto daquela pessoa o atingiu como uma pedra. Sua raiva começou a vir à tona, seu olhar assumindo uma expressão ainda mais aterradora do que os outros demônios que o observavam podiam perceber. Não era frequente que seu mestre se enfurecesse dessa forma, e quando isso acontecia, era como uma força da natureza. Quem essa pessoa pensava que era, invadindo o seu território e proferindo insulto após insulto? Ele era um dos seres mais perfeitos que existiam, léguas acima de um humano patético. Ninguém sequer ousaria oferecer-lhe uma vela, o progenitor dos demônios, o senhor indiscutível dos demônios do Japão. Cuco, vejo que você está ficando irritado, seu vira-lata. É justo que um demônio despreze aquilo que lhe é superior. Anunciou o homem, saindo das sombras e descendo graciosamente pelo ar, com suas vestes sacerdotais brancas e douradas esvoaçando. Suas sandálias tocaram a plataforma manchada de sangue onde os luas inferiores haviam estado antes com a mesma graça de sua queda, e ele deixou os braços caírem ao lado do corpo sob o olhar de Muzan enquanto sorria alegremente para o senhor demônio. Então, através de aberturas especialmente cortadas em suas vestes, duas asas enormes e imponentes se abriram como se ele estivesse se apresentando ao mundo.
A luz ambiente das dezenas de lanternas penduradas espalhadas pelo labirinto de salas e corredores fez as penas branco-prateadas cintilarem e brilharem, um som como de lâminas de metal deslizando umas contra as outras emanando delas. Muzan observou atentamente e percebeu que as asas do homem eram feitas inteiramente de uma prata que parecia brilhar intrinsecamente, cada pena com uma ponta afiada que poderia facilmente perfurar a carne. Sou um anjo entre vocês, mestiços imundos, um glorioso mensageiro de Deus, enviado e instruído por seu Salvador, meu Pai, para cumprir sua vontade de salvação. Exclamou o homem com orgulho e grande zelo antes de cair de joelhos, encharcando suas vestes com o sangue dos demônios enquanto oferecia uma oração silenciosa. 1 ou 2 minutos depois, sua cabeça se ergueu bruscamente, pegando Muzan de surpresa, enquanto o homem sorria e ria alegremente. Agora eu consigo sentir. Uma mensagem do Pai. Receba-a, besta repugnante. Receba-a e seja grato. O corpo do homem ficou completamente mole, como se ele tivesse desmaiado por causa de seus próprios devaneios. Os demônios e Muzan, observando-o, começaram a formar suas próprias opiniões sobre quem era aquela pessoa. Que tipo de anjo falava de maneira tão degradante, se é que ele era um? E como poderia ser um anjo se, para Muzan, ele emanava a mesma aura e presença que qualquer outra pessoa na sala? De repente, o homem soltou um grunhido e seu corpo enrijeceu imediatamente, seus olhos brancos escurecendo como uma espécie de gosma escura que começou a escorrer de suas órbitas e boca, consumindo seu corpo. Muzan manteve a compostura enquanto a substância negra, escura e amorfa envolvia todo o corpo do homem, fazendo com que suas asas angelicais se retraíssem e desaparecessem mais uma vez enquanto ele se levantava lentamente, uma perna após a outra. Seus braços pendiam inertes ao lado do corpo e, devido à lama negra, nenhum traço facial ou corporal discernível podia ser visto além das roupas que o lodo cobria. Já era perturbador o suficiente, mas ainda mais inquietante era a voz profunda e rouca que começou a falar de onde a boca do homem estivera. Muzan Kibutsuji, ser horrendo e amaldiçoado, você não mudou nada. A tolerância de Muzan para esses insultos se estilhaçou imediatamente, e 6 tentáculos diferentes, repletos de olhos e bocas escancaradas com dentes afiados como navalhas, irromperam de seu corpo para devorar o que quer que o autoproclamado anjo tivesse se tornado. Seus olhos se abriram de repente, e um suspiro audível escapou de seus lábios quando as asas metálicas do anjo brotaram velozmente como relâmpagos, cortando-os com facilidade com suas penas afiadas como navalhas. O próprio sangue de Muzan jorrou em todas as direções devido ao ataque feroz, e ele ficou tão atordoado que hesitou por um breve momento. Será que ele simplesmente havia sido derrotado? Ele, o Senhor dos Demônios? Nada deveria ser capaz de derrotá-lo, nada. Parece que eu estava certo, você é o mesmo homem que matou aquele que eu enviei para fazer de você quem você é hoje, disse a voz grave mais uma vez, fazendo o coração de Muzan disparar. O que você é hoje? Será que essa pessoa, quem quer que fosse, conhecia e empregava o médico idoso que lhe deu o remédio que o transformou em um demônio? O que você acabou de dizer? Ela perguntou, com os olhos arregalados. Repita, por favor. Isso é assunto para outro dia. Eu lhe contarei, mas somente se você me ouvir. Veja bem, considere-me um benfeitor com a mesma mentalidade, alguém que pode ajudá-lo. Como eu. Tenho certeza de que você já ouviu falar, eu sei muitas coisas. Por exemplo, como um de seus servos foi assassinado recentemente por alguém que usava brincos do tipo Anafuda. Os olhos de Muzan se estreitaram e ele grunhiu levemente diante do jogo que o homem estava jogando bem diante de seus olhos. Ele sabia exatamente o que queria saber, mas o homem havia enterrado a informação atrás de uma avalanche de outros conhecimentos que só aumentavam sua vontade de questioná-lo. Se ele sabia sobre o caçador de demônios com os brincos, o que mais ele sabia? Será que ele tinha agentes no Japão o espionando? E mais, qual era a ligação dele com o médico que o transformara em demônio? Ele sabia que o soro estava incompleto e que o médico estava procurando o último ingrediente necessário. Todas essas perguntas e outras mais giravam em sua cabeça, fazendo com que uma expressão de descontentamento surgisse em seu rosto.
Ele era um maldito senhor dos demônios. Não havia motivo para que participasse do jogo daquele homem. Mas, devido ao tipo de informação e conhecimento em jogo, ele se obrigou a se acalmar e pensar racionalmente. Sim, isso mesmo. Mas eu já resolvi o problema. Meu servo matará a criança e a eliminará como ameaça. A morte de um lua inferior não me preocupa muito, respondeu Muzan após respirar fundo para se acalmar. Entendo. Então você sabia que aquele garoto com os brincos era na verdade um demônio? A compostura de Muzan se desfez mais uma vez com a nova informação, e os músculos de sua mandíbula se contraíram com tanta força que ele poderia ter quebrado os próprios ossos se quisesse. Um demônio? Aquele garoto. Como isso é possível? Embora eu não tenha certeza absoluta dos detalhes por trás de sua concepção, sei que você e eu somos muito parecidos, pois ambos temos a capacidade de dar aos humanos um presente extraordinário. Um presente que supera em muito sua humanidade inferior. Por que não aproveitar esta oportunidade para se dar um aliado poderoso? O que você quer dizer? Está sugerindo que eu tente colocar esse cara do meu lado. É exatamente isso que estou dizendo, e tenho os meios para fazer isso. Ele está bem na sua frente, na forma do meu filho. Ele pode trazer esse menino até você, e com ele, você poderá continuar destruindo seus inimigos, porque eu sei o quanto esses brincos significam para você, considerando que um dia pertenceram à pessoa que quase te matou. Muzan cerrou os dentes com ainda mais força e uma raiva extrema tomou conta de seu corpo enquanto era forçado a se lembrar da pessoa a quem a voz se referia, aqueles olhos vazios e inexpressivos e os brincos que ela usava brilhando como relâmpagos em sua mente. Até hoje, ele ainda pensava naquela pessoa com fúria absoluta, a lembrança dela ainda vívida o suficiente para fazê-lo ferver de raiva. Quase instintivamente, ele agarrou um dos braços e esfregou um ponto específico, como se tivesse alguma ferida antiga ali que não tivesse cicatrizado, e fez isso por alguns segundos antes de rosnar baixinho. Aquela voz estava certa. Em vez de tentar matar a pessoa que poderia se tornar seu maior inimigo, por que não transformá-la em seu aliado mais poderoso? Especialmente porque ele era um demônio, o que significava que seus poderes poderiam crescer ainda mais do que os de um caçador de demônios comum, até mesmo além daqueles patéticos Ashira. A ideia de soltar um de seus antigos camaradas para causar estragos em suas vidas pareceu-lhe atraente, tão atraente que ele parou de esfregar o braço e baixou ligeiramente a cabeça para olhar para o homem coberto de líquido com uma expressão completamente séria. Talvez você tenha razão, mas por que eu deveria te ouvir? Não aceito conselhos de ninguém, só as minhas palavras são confiáveis. Elas são absolutas. Ela disse com frieza na voz, um leve riso nos lábios. Isso é inegável, não vou questionar. Pense nisso como um ato de boa fé. Eles estabeleceram um bom controle sobre o Japão, então isso facilita as coisas para nós. Nos poupa tempo. Tempo para quê? Essa tal de salvação sobre a qual seu filho tanto falava? Qual é o objetivo dele? E por que eu deveria me importar? Eu poderia matar seu servo agora mesmo e acabar com você. Você simplesmente ainda não vê, ainda. É a salvação em uma escala muito maior, algo que pode ser alcançado com a sua ajuda, Muzan. E eu prometo que posso fazer com que sua cooperação valha a pena, porque posso lhe dar o que você mais deseja neste mundo. Sua própria perfeição, sua própria salvação, o lírio-aranha azul. Tempo presente, era manhã cedo, e o sol impiedoso começava a despontar no horizonte. O céu ainda reivindicava a noite. Dentro da mansão borboleta, seus ocupantes, após o susto que todos haviam levado, dormiam profundamente em suas camas. O silêncio reinava nos corredores, nenhum som era ouvido, exceto o canto dos grilos e dos pássaros nas árvores e jardins. O sol logo revelaria mais do seu calor e luz, dando aos ocupantes da mansão um pouco mais de 30 minutos antes que fosse hora de começar a acordar e se preparar para o dia seguinte. O que tornou o sonho ainda mais doce para Tanjiro foi o fato de que, enquanto ele continuava seu treinamento noturno no telhado para a respiração da concentração total, Shinobu o encontrou mais uma vez, só que desta vez não houve nenhuma conversa importante ou profunda entre eles.
Desta vez, Shinobu simplesmente apreciou a companhia de Tanjiro, inclinando-se e encostando a cabeça nele enquanto ele praticava. Isso não o impediu de fazer o mesmo por ela, e por um longo tempo eles se abraçaram e contemplaram a lua e as estrelas juntos. Foi um daqueles momentos em que Tanjiro podia sentir e cheirar, sem sombra de dúvida, que Shinobu estava genuinamente em paz ao seu lado. Então ele fez questão de se lembrar e guardar esse momento com carinho por esse motivo. Após o término da noite, Shinobu o surpreendeu convidando para seu quarto, pois queria ver como seria tê-lo ao seu lado na cama, convite que ele aceitou com um forte rubor, mas com entusiasmo. E lá estavam eles, dormindo tranquilamente sob os cobertores, lado a lado na cama, com as cabeças a poucos centímetros de distância nos travesseiros. Por ser um pouco menor, Shinobu estava aconchegada perto dele, como se o estivesse embalando, com o braço de Tanjiro envolvendo em um abraço. Eles tinham acabado assim inconscientemente durante o sono, é claro, mas depois de alguns instantes de ronco suave, Tanjiro começou a se mexer, franzindo a testa e soltando um pequeno grunhido. Seus olhos se abriram e a primeira coisa que viu foi o topo da cabeça de Shinobu espreitando por baixo dos cobertores que lhe cobriam o queixo. Um olhar mais atento revelou a expressão serena em seu rosto enquanto ela dormia tranquilamente em seus braços. Ele se encheu de felicidade e aconchegou ao vê-la fechar os olhos e, com muita delicadeza, a puxou para mais perto até que seu corpo estivesse aninhado contra o seu, permitindo que seu calor corporal se transferisse para o pequeno corpo de Shinobu. Ela se mexeu levemente, seus pés se movendo sob os cobertores, mas ainda não acordou. Tanjiro se perguntou se Kanai alguma vez vira sua irmã mais nova tão tranquila quando ainda estava viva, e se sim, se ela havia esperado como ele que ela acordasse, ou se a havia acordado por conta própria. Tanjiro não precisou pensar muito sobre essa possibilidade quando Shinobu começou a despertar de seu sono por conta própria, suas pálpebras tremendo como as asas de uma borboleta antes de se abrirem para revelar seus olhos sonolentos. Bom dia, Shinobu, Tanjiro murmurou suavemente enquanto acariciava suas costas, sorrindo calorosamente enquanto ela seguia o som de sua voz para olhá-lo. Como você dormiu? Acho que esse foi o melhor sonho que tive em muito tempo, Shinobu respondeu com um leve bocejo enquanto aconchegava a cabeça sob o queixo dele, sua mão procurando a dele sob os lençóis. Assim que a encontrou, entrelaçou seus dedos e pegou a mão dele, erguendo a cabeça mais uma vez e sorrindo para ele. O que há de errado com você? Muito bem, eu também poderia dizer a mesma coisa. Honestamente, nunca dormi com ninguém assim antes, muito menos com uma garota. Eu fui a primeira garota com quem você dividiu a cama. Sim, e... Tanjiro corou ao desviar o olhar dela, o que fez Shinobu rir baixinho antes de sua expressão suavizar e ela diminuir a distância entre eles para gentilmente pousar seus lábios nos dele. Era o primeiro beijo de verdade deles desde que haviam confessado seus sentimentos um pelo outro, e desde que se beijaram 5 vezes na manhã anterior. Shinobu apreciava o calor e a sensação de formigamento que sentia sempre que se beijava com Tanjiro, e desejava que pudessem fazer isso com mais frequência, mas ambos sabiam que o relacionamento deles era praticamente um pecado aos olhos do corpo de extermínio de demônios. Precisava ser mantido em segredo pelo maior tempo possível, até que Tanjiro e Nezuko pudessem provar seu valor ao corpo, ou até que Muzan morresse, abrindo caminho para um mundo onde demônios e humanos pudessem coexistir. Serem pegos e punidos por isso era um pensamento aterrador, e eles deveriam estar com medo. Tanto Tanjiro quanto Shinobu tinham suas reservas e dúvidas sobre se realmente conseguiriam manter o segredo, mas, ao mesmo tempo, não estavam com medo algum. Qualquer um deles faria qualquer coisa pelo outro, porque em seus corações se aceitavam como família, forjando um laço que se consolidou pelo tempo que passaram juntos e pelos sentimentos que compartilhavam. Já estamos acordados, Tanjiro-kun? Ela perguntou em tom de brincadeira enquanto se virava, fazendo as orelhas e as bochechas de Tanjiro corarem. Ela ainda gostava de provocá-lo, mas agora de uma forma carinhosa e afetuosa, pois ele ficava adorável quando corava. Posso deixar você tomar um banho primeiro, se quiser. Obrigada, Shinobu, prometo que serei rápida.
Eles saíram da cama e, depois de uns 10 minutos, já estavam fora do quarto, completamente vestidos e prontos para os acontecimentos do dia. O que os recebeu no café da manhã foi o grasnar do corvo de Tanjiro na varanda do lado de fora do quarto, com Inosuke e Zenitsu sentados por perto, no meio da refeição. Quando perguntou o que estava acontecendo, Zenitsu apontou para o corvo Kazugai, que bateu as asas e olhou diretamente para ele Shinobu, repetindo a mensagem que tinha para eles. O número de vítimas a bordo do trem infinito está aumentando. Mais de 40 humanos estão desaparecidos ou mortos. Kamado Tanjiro, Agatsuma Zenitsu, Ashibira e Inosuke, vocês devem se juntar aos Ashira das Chamas e Rengoku Kijuro no local. Anunciou o corvo, gravnando uma vez e pousando as asas ao lado do corpo. Sigam para oeste imediatamente. Sigam para oeste imediatamente. Uma missão. E é onde está a chama do Ashira? Exclamou Tanjiro, surpreso. Shinobu sorriu alegremente e aplaudiu os três, antes de Tanjiro olhar para ela com um sorriso entusiasmado no rosto. Ela percebeu claramente sua empolgação, pois aquele era um momento em que todo o seu trabalho árduo e treinamento poderiam ser colocados em prática. Era hora de começar a transformar o sonho de Kanai em realidade, dando os primeiros passos rumo ao objetivo final de matar Muzan. Inosuke estava tão empolgado quanto Tanjiro, rugindo de confiança e devorando a comida o mais rápido que podia, o que fez Zenitsu e as garotas fazerem uma leve careta. Shinobu e Tanjiro riram dele enquanto se juntavam aos outros para comer, antes de Tanjiro se virar para Ashira e perguntar se ele sabia algo sobre o porquê de terem sido escolhidos para apoiar Kijuro. Bem, na verdade, sim. Fui eu quem te recomendou a Oyakata-sama. Shinobu respondeu com um sorriso doce antes de dar uma mordida na comida, fazendo Tanjiro suspirar. Você tem uma alma pura, Tanjiro-kun, e uma ética de trabalho como nenhuma outra que eu já vi. O mesmo vale para vocês dois também, Zenitsu-kun. Inosuke-kun, claro, precisou de um empurrãozinho, sim, mas vocês conseguiram e cresceram mesmo assim. Obrigado, senhora dos insetos. Disse Inosuke com a boca cheia de comida, enquanto uma irritada Aoi gritava da cozinha para ele não falar daquele jeito. Além disso, Tanjiro-kun, eu sabia que enviá-lo para Rengoku-san poderia ajudá-lo a entender o que você me contou sobre seu pai. Ah, sim. Obrigada, Shinobu-san. Com a notícia de sua missão adicionando um toque especial ao que seria um café da manhã normal, depois de terminarem e ajudarem a Aoi a recolher toda a louça, os três assassinos seguiram caminhos diferentes para se prepararem, cada um à sua maneira, para a eventual partida da mansão borboleta. Para Tanjiro, isso significava ir até as garotas e Aoi assim que estivessem livres e agradecê-las pela ajuda em melhorar seus amigos e em ajudá-los a treinar para manter seus corpos em forma e prontos para as próximas batalhas. A Aoi havia sido um pouco difícil, pois alegava que Tanjiro não precisava agradecê-la pelo que ela fazia, já que ele não se considerava nada além de um covarde. Ela havia sobrevivido à seleção final por pura sorte e estava com muito medo de ir ativamente para o campo de batalha como membro regular do corpo, então decidiu ficar na mansão borboleta e ajudar como enfermeira aqueles que precisassem. Tanjiro refutou sua afirmação, dizendo que as emoções dela o acompanhariam porque haviam se tornado parte dele, graças ao trabalho que ele havia feito para se aprimorar. Ele então deixou Aoi com um olhar comovido e surpreso no rosto enquanto se despedia dela para encontrar a próxima pessoa em sua lista, que ele encontrou na varanda dos fundos da mansão, em seu lugar de costume. Ah, aí está você. Kanao! Exclamou Tanjiro enquanto corria em direção a Tsuguko, que estava sentada. Kanao virou a cabeça e olhou para ele em silêncio, como de costume. Já vamos sair, Inosuke, Zenitsu e eu. Já que você não estava no café da manhã, achei melhor avisar antes de irmos. Obrigada a todos vocês também. Kanao não disse uma palavra e apenas sorriu para Tanjiro, o que o deixou um pouco sem jeito por ser o único a falar. Ele se animou, no entanto, quando viu Kanao tirar sua moeda e colocá-la sobre o polegar para jogá-la para cima. Ele perguntou para que servia, mas sem dizer nada, Kanao jogou a moeda e a pegou com a outra mão, colocando-a sobre a mão direita e esperando um segundo antes de olhar para ver o resultado.
Ao ver as filas, seus olhos se detiveram na moeda por mais um instante antes de seu foco voltar para Tanjiro, com quem finalmente conversou pela primeira vez desde que se conheceram. Shinobu passou por ali ao mesmo tempo e os observou, fora do campo de visão de Tanjiro, com um sorriso afetuoso no rosto. Eu estava apenas seguindo as ordens de Shinobu-sama. Não precisa me agradecer. Adeus. Uau! Kanao, sua voz é tão bonita e doce! Exclamou Tanjiro com um sorriso radiante enquanto apontava para a moeda em sua mão. Qual o propósito dessa moeda que você jogou ali? Despedida. Ah, mas eu adoraria saber. Estou super interessado. Tanjiro sentou-se ao lado de Kanao para provar seu ponto, e com poucos argumentos para contestar a inflexível assassina, Kanao revelou a moeda, segurando-a na mão esquerda para que ele a visse. Não era grande coisa, apenas uma moeda comum com um lado cara e o outro coroa. Nada mais do que uma moeda corrente comum no Japão. Eu joguei esta moeda para decidir o que não me foi ordenado fazer. Eu só decidi se falaria com você ou não, explicou Kanao, ainda com um leve sorriso no rosto. O interesse otimista de Tanjiro rapidamente se transformou em genuína curiosidade sobre a moeda e sobre como Kanao dependia tanto dela para tomar decisões. Não fale era cara e fale era coroa. Como deu coroa, eu falei com você. Kanao fechou os olhos com um sorriso e se despediu mais uma vez de Tanjiro enquanto guardava a moeda entre os dedos. O assassino a observou em silêncio por um breve instante, seus pensamentos girando sobre aquela garota. Shinobu, escondida atrás da esquina, percebeu a engrenagem em movimento e sua expressão suavizou ao reconhecer o que Tanjiro estava fazendo com sua Tsuguko. Ela estava analisando a moeda, tentando desvendar os segredos por trás dela e o que significava para Kanao, algo que ela mesma sabia, pois vira sua irmã Kanao e entregá-la a ela quando criança, após ser resgatada. Sempre a incomodava, principalmente depois de crescer um pouco, ver a garota tomar praticamente todas as decisões contrárias ao que a moeda lhe ordenava. Independentemente de fazer ou não, o resultado era sempre o mesmo, mesmo que o pretexto para cada escolha fosse diferente. Ela queria intervir e dizer algo, ou talvez levar Tanjiro para um canto para explicar as coisas pessoalmente, mas no fim, desistiu da ideia. Shinobu raciocinou que, se Tanjiro foi capaz de descobrir o que havia de errado com ela e mudá-la para melhor, ele poderia fazer o mesmo com a quieta e dependente Kanao. Por que você não decide por si mesma, Kanao? Perguntou Tanjiro, encerrando seu pensamento e reaparecendo seu sorriso caloroso. Ele havia pressentido que queria descobrir, com um plano de ação firmemente estabelecido em sua mente, era hora de colocá-lo em prática. O que você queria fazer, Kanao? Não importa. Nada importa para mim, então não posso decidir por mim mesmo. Tanjiro sentiu o coração apertar ao ouvir Kanao sorrindo, mas sua expressão permaneceu inalterada para manter suas intenções em segredo. Ele estava tendo uma sensação semelhante em relação a Kanao que sentira por Shinobu antes de descobrir a verdade, o que só aumentava seu desejo de descobrir mais sobre ela. Ele sentiu o cheiro de Shinobu atrás de si, e com um rápido olhar para trás, a viu parada perto da esquina da casa com um sorriso gentil no rosto, as mãos atrás das costas. Ela assentiu uma vez, dando-lhe sinal verde para tentar a sorte com Kanao, e fez um sinal de positivo com o polegar antes de olhar para ela. Não acho que exista nada neste mundo que não importe. Parece-me, que a voz no seu coração é muito fraca, disse ele, cruzando os braços. Os olhos de Kanao se arregalaram e seu sorriso vacilou enquanto ela observava Tanjiro com curiosidade. Porque ele não ia embora mesmo depois de ela ter se despedido dele várias vezes? Algo estava errado. Claro, seguir ordens é importante, mas, Kanao, posso pegar sua moeda emprestada por um segundo? Oh! Claro. Kanao colocou delicadamente a moeda na mão estendida de Tanjiro e ficou olhando, maravilhada, enquanto ele corria para o centro do quintal, se virando para olhá-la e lhe dando o sorriso mais largo que se possa imaginar. Ela piscou, sem saber o que pensar ou dizer sobre o que faria com sua moeda, enquanto Shinobu torcia silenciosamente por Tanjiro, observando os dois. Muito bem. Vamos jogar esta moeda para decidir.
exclamou Tanjiro com confiança, segurando a moeda acima da cabeça. Decidir o quê? Decida sim ou não, Tanjiro começou, jogando a moeda para a outra mão e olhando para o céu, lendo-a no polegar. De agora em diante, você ouvirá atentamente a voz do seu coração. Então, Tanjiro fez um sinal de positivo com o polegar e lançou a moeda giratória para o céu. O pequeno objeto de bronze praticamente desapareceu no céu azul e nas nuvens, fazendo com que Shinobu e Kanao semicerrassem os olhos enquanto tentavam acompanhá-lo. Talvez ele a tivesse girado com muita força, porque até ele a perdeu de vista por uma fração de segundo antes de encontrá-la novamente e começar a andar de um lado para o outro, tentando se posicionar para pegá-la. Ele posicionou as caras da moeda de forma que Kanao pudesse ouvir as batidas do seu coração e estava pronto para pegá-la quando uma rajada de vento a desviou para a direita. Tanjiro deu um suspiro e rapidamente seguiu o movimento, mantendo os olhos fixos na pequena moeda, antes que pudesse agarrá-la no ar e bater com ela no dorso da mão. Ah, já sei, Kanao. Vamos ver o que é. Exclamou ela. Kanao piscou novamente enquanto corria em sua direção, com a mão direita cobrindo o resultado do quebra-cabeça de ambas. Pronta? Para Tanjiro, a esperança era que tivesse acertado a cabeça, pois ele realmente queria que Kanao parasse de se basear em um objeto inanimado e sem emoções para ditar suas escolhas de vida. Decidir o que fazer ou não fazer dependia do coração e da alma da pessoa, porque somente ela poderia saber o que era certo ou errado. Kanao, por outro lado, estava intensamente concentrada na moeda, seu lábio inferior até tremendo levemente em antecipação ao resultado. Ela se perguntou mentalmente várias vezes qual lado a moeda poderia mostrar, cara ou coroa, quase como se estivesse silenciosamente incitando Tanjiro a mostrar a moeda mais rapidamente. Ela não tinha conseguido ver o momento em que a moeda caiu em sua mão, pois suas costas bloqueavam sua visão, então ela realmente não tinha ideia de qual lado a moeda mostraria quando Tanjiro finalmente retirasse a mão que a bloqueava. Finalmente, ele revelou o resultado do lançamento da moeda e, com um ímpeto de entusiasmo, saltou no ar, braços erguidos, em direção aos rostos das caras que o encaravam de sua mão. Kanao estava tão surpresa quanto feliz. Sua mente fervilhava de pensamentos sobre como ele havia conseguido o resultado desejado. Kanao, aqui está. Disse ele, segurando as mãos dela e transferindo a moeda para o lugar dela enquanto a olhava nos olhos. Boa sorte. É o coração que move as pessoas, que lhes permite viver suas vidas. Então, que seu coração se fortaleça o quanto você quiser. Então, Tanjiro retirou as mãos e fez uma pequena reverência enquanto dava alguns passos para trás. Shinobu aplaudiu silenciosamente à margem, admirada com o resultado maravilhoso e com a expressão de puro espanto e surpresa no rosto de Tsuguko. Ela se identificava com a jovem Kanao, já que Tanjiro a fizera experimentar os mesmos sentimentos, e esperava que isso também a ajudasse a iniciar sua jornada rumo à mudança. Tudo bem. Espero te ver em breve, Kanao. Gostaria muito de conversar com você de novo qualquer dia desses. Disse Tanjiro com um último gesto de despedida. Shinobu acenou e desapareceu atrás da esquina para esperá-lo enquanto ele corria naquela direção. E espera. Como você fez para que parecessem cabeças? Perguntou Kanao, levantando-se da cadeira. Sua voz fez Tanjiro parar abruptamente. Você trapaceou? Virou o papel de cabeça para baixo na mão antes de me mostrar. O que você fez? Foi só um acaso, Kanao. E mesmo que desse coroa, eu ia continuar jogando, várias e várias vezes, até dar cara. Tanjiro deu a ela um de seus sorrisos mais calorosos, bem no momento em que uma brisa varreu as árvores do jardim, fazendo seus galhos farfalharem e espantando alguns pássaros que ali repousavam. Os cabelos de Kanao se desfizeram levemente, fazendo seus olhos brilharem enquanto o sol da manhã penetrava sua franja reta. Um suspiro silencioso escapou de seus lábios enquanto ela juntava as mãos em frente ao peito, sobre o coração, e permaneceu ali com essa estranha sensação enquanto Tanjiro finalmente partia e desaparecia além da esquina da casa, na direção de onde Shinobu a esperava.
Quando ele saiu, o coração de Canal acelerou um pouco antes de voltar ao normal, enquanto ela abaixava as mãos e contemplava a moeda que repousava confortavelmente em sua mão direita. Após um momento de silêncio, ela apertou a moeda contra o peito novamente, sentindo a sensação quente persistir ali. O que era exatamente isso? Fim do capítulo 20.